Senhor, nesta hora nós nos colocamos diante da Tua presença como estamos. Alguns chegam cansados, outros inquietos, outros com o coração cheio de perguntas. E ainda assim, estamos aqui, porque só Tu alcanças o lugar mais profundo do nosso ser. Nós Te agradecemos pela vida, por este dia e por esta oportunidade de parar diante da Tua palavra. Mesmo quando a fé se torna seca ou distante, Tu continuas próximo. Tu não rejeitas o coração que ainda não sabe recomeçar, mas sente sede de algo novo. Hoje, nós Te entregamos o que está cansado, endurecido ou dividido dentro de nós. Entregamos a inquietação, o medo de mudar e tudo aquilo que temos tentado controlar. Tu conheces o que ninguém vê e sabes onde ainda precisamos de transformação. Por isso, nós Te pedimos, toca o nosso interior. Leva luz ao que está confuso, paz ao que está agitado e vida nova ao que parece sem força. Porque hoje queremos acolher esta verdade. Mudar por fora não basta. Quando o Teu Espírito age, uma nova vida começa a nascer dentro de nós. Hoje, a palavra de Deus nos leva a um encontro silencioso, ocorrido à noite, quando Nicodemos vai até Jesus trazendo perguntas que ainda não consegue resolver dentro de si. É a imagem de quem conhece muitas coisas sobre Deus, mas ainda sente que o coração precisa de uma transformação mais profunda. E é nesse cenário que Jesus revela uma verdade que continua ecoando até hoje. Não basta apenas mudar por fora, é preciso nascer de novo por dentro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. Ele foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que vieste da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode um homem nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Nicodemos chega até Jesus à noite, e essa noite não é apenas o horário do encontro. Ela também revela o estado interior de um homem que sabe muito, tem posição, conhece a religião e ainda assim carrega inquietação. Ele não é alguém distante da fé. Pelo contrário, é alguém respeitado, instruído, acostumado com as coisas de Deus. Mas existe dentro dele uma falta que o conhecimento não preencheu. E essa imagem toca profundamente a vida de muitas pessoas hoje. Gente que aprendeu, ouviu, estudou, frequentou ambientes religiosos, mas no íntimo sente que algo ainda não aconteceu de verdade. Existe uma dor silenciosa em ter respostas e ainda não ter paz. Existe um vazio muito particular em conhecer palavras sobre Deus, mas perceber que o coração ainda não foi alcançado por uma transformação real. Nicodemos representa exatamente isso. Ele chega com reverência, com interesse sincero, com palavras corretas, mas Jesus percebe que a questão mais profunda não está no que ele sabe dizer, está no que ainda não nasceu dentro dele. E isso é muito atual, porque há pessoas que passam anos construindo uma fé correta por fora, enquanto por dentro continuam cansadas, distantes ou espiritualmente secas. Jesus não se detém em elogios, nem se impressiona com o prestígio de Nicodemos.
Ele vai direto ao centro da necessidade daquele homem e diz algo que desconcerta. É preciso nascer de novo. Não se trata de um ajuste superficial, de uma melhora pontual ou de uma reforma exterior. Jesus fala de novo nascimento. Fala de algo radical, profundo, interior, como se dissesse que não basta organizar melhor a superfície da vida quando o coração ainda precisa ser recriado por Deus. Essa palavra desinstala, porque rompe com a ideia de que basta saber mais, fazer mais ou parecer melhor. Este evangelho toca a uma pergunta que muitos carregam sem coragem de formular. É possível passar muito tempo perto das coisas de Deus e ainda não ter experimentado uma verdadeira transformação interior. E a resposta que Jesus oferece é ao mesmo tempo exigente e cheia de esperança. Sim, é possível ter vivido uma fé mais de longe do que por dentro, mas também é possível começar de novo. É possível permitir que Deus toque a raiz da alma e faça nascer uma vida nova onde até então havia apenas conhecimento, hábito e inquietação. Nicodemos conhece as Escrituras, reconhece que Jesus vem de Deus e se aproxima com respeito. À primeira vista parece que já há nele tudo o que seria necessário, mas o Evangelho revela que ainda falta algo essencial. Existe conhecimento, existe percepção, existe linguagem religiosa, mas ainda não aconteceu dentro dele aquilo que Jesus veio despertar. E essa é uma das dores mais silenciosas da vida espiritual. Entender muitas coisas e mesmo assim sentir que o coração continua distante da transformação que tanto escuta anunciar. Há pessoas que sabem falar de Deus, sabem identificar o que é certo, conhecem passagens bíblicas, frequentam ambientes de fé, mas no íntimo permanecem cansadas, endurecidas ou secas. Não porque sejam falsas, mas porque o conhecimento sozinho não acende a alma. Ele pode orientar, pode iluminar a mente, pode até organizar ideias, mas quando não desce ao coração, não muda a forma de viver, de sentir, de escolher, de amar. Torna-se como uma luz que existe em teoria, mas ainda não aqueceu a casa por dentro. Jesus percebe isso em Nicodemos e por isso não se impressiona com o que ele sabe. Ele aponta para algo mais profundo. Como se dissesse que a verdadeira fé não começa apenas quando a pessoa compreende melhor, mas quando se deixa tocar de verdade. Porque conhecer sobre Deus não é o mesmo que conhecer Deus. Uma coisa é ter informação, outra é permitir que a presença dele alcance as áreas reais da vida, os medos, os afetos, as escolhas, os vínculos, as feridas, os lugares onde a alma ainda vive fechada para a graça. Conhecimento sem transformação é como uma lâmpada desligada. Tem estrutura, tem forma, tem utilidade aparente, mas não ilumina. E o Evangelho de hoje traz essa verdade com delicadeza, mas também com firmeza. É possível estar perto das coisas sagradas e ainda assim não permitir que a fé se torne vida. É possível ouvir muito e mudar pouco. Por isso, Jesus conduz Nicodemos além do saber. Ele o chama para um nascimento interior, para uma obra mais profunda, para um encontro que não fique apenas no pensamento, mas alcance o centro do ser. A resposta de Jesus deixa Nicodemos confuso, porque toca exatamente o lugar onde o ser humano mais gosta de se apoiar: o controle. Ao ouvir que é preciso nascer de novo, ele tenta entender tudo de forma literal, como se a obra de Deus precisasse caber imediatamente na lógica humana. E isso é profundamente atual. Muitas vezes o coração quer compreender tudo antes de se abrir, quer garantias antes de confiar, quer explicações completas antes de permitir que algo mude de verdade. Mas Jesus não fala de um ajuste superficial. Ele não fala de melhorar alguns comportamentos ou organizar melhor a vida. Ele fala de nascimento. E nascimento é começo, passagem, ruptura. Ninguém controla o próprio nascimento. Por isso, a palavra de Jesus desconstrói a ideia de que a transformação espiritual pode ser conduzida apenas pelo esforço humano. Há uma obra de Deus que não se fabrica, só se acolhe.
Quando Jesus fala em nascer da água e do Espírito, ele revela que a vida nova não começa na força do homem, mas na abertura do coração. Nem tudo se resolve com mais informação, mais disciplina ou mais tentativa de controlar o processo. Há momentos em que a transformação começa justamente quando a alma para de comandar tudo e permite que Deus haja com liberdade. Nascer de novo é como sair de um ambiente fechado para o ar livre. O espaço antigo parecia seguro porque era conhecido, mesmo sendo apertado. O novo assusta porque exige soltar o que antes parecia garantir estabilidade. Este evangelho revela essa verdade com profundidade. A vida nova começa quando deixamos de tentar controlar Deus e começamos a permitir que Ele transforme o nosso interior. Jesus compara o Espírito ao vento, e essa imagem revela algo muito profundo. O vento não pode ser preso, previsto em todos os seus movimentos ou dominado pela vontade humana. Nós não o vemos diretamente, mas percebemos seus efeitos. Assim também acontece com a ação de Deus, invisível aos olhos, mas real, silenciosa, mas poderosa. E isso confronta uma necessidade muito humana, porque o coração gosta de garantias, de previsibilidade e de caminhos totalmente compreensíveis. Diante do invisível, a alma se inquieta, quer entender o tempo das coisas, quer saber para onde está indo, quer sentir que permanece no controle. Mas a vida espiritual não se desenvolve assim. Deus não cabe nos nossos esquemas e o espírito não se deixa reduzir a algo totalmente calculável. Quando tentamos viver uma fé sem deslocamento, sem surpresa e sem entrega, acabamos desejando uma relação com Deus que não transforme de verdade. O espírito age de modo livre. Há movimentos interiores que primeiro são sentidos e só depois compreendidos. Há mudanças que começam sem fazer barulho, mas aos poucos alteram decisões, afetos e prioridades. Por isso, crescer espiritualmente significa aceitar que nem tudo será entendido de imediato. A fé não amadurece no controle, mas na docilidade. O espírito é como o vento que move as árvores. Ninguém vê o vento em si, mas ninguém pode negar sua passagem quando tudo começa a se mover. Da mesma forma, quando Deus toca uma vida de verdade, algo muda por dentro. Talvez sem espetáculo, talvez sem rapidez, mas de forma real. O sinal mais profundo da ação do Espírito não está em controlá-lo, mas em perceber o que ele começa a transformar dentro de nós. O novo nascimento de que Jesus fala não acontece primeiro na aparência. Ele começa de forma silenciosa, quase escondida, como tantas obras de Deus que se iniciam no interior antes de serem percebidas por fora. E isso é importante porque muita gente imagina a transformação espiritual como algo imediato, intenso e visível desde o começo. Mas o Evangelho mostra outra lógica. O que nasce do Espírito começa muitas vezes em silêncio, num ponto profundo da alma, onde ninguém vê, mas onde tudo já está começando a ser mudado. Por isso, tantas pessoas se frustram quando não enxergam sinais rápidos. Gostariam de sentir diferença imediata, de perceber resultados claros, de notar logo uma nova estabilidade interior. Mas a ação de Deus nem sempre segue o ritmo da ansiedade humana. Há mudanças que amadurecem devagar, há curas que começam no invisível, há recomeços que não fazem barulho, mas já estão acontecendo de verdade. O fato de ainda não ser evidente não significa que não seja real. O que nasce do Espírito cresce de dentro para fora. Primeiro toca a raiz, depois alcança as escolhas, os afetos, as atitudes, a maneira de enfrentar a vida. A verdadeira transformação não se limita ao discurso, nem a uma aparência religiosa mais organizada. Ela se revela aos poucos, na forma como a pessoa passa a pensar, reagir, amar, perdoar, esperar e permanecer. É uma vida nova que vai ganhando corpo no cotidiano, não como encenação, mas como fruto.
O novo nascimento é como uma semente enterrada. Enquanto está debaixo da terra, parece invisível, silenciosa, quase ausente, mas dentro dela já existe vida, direção e crescimento. Assim também acontece quando Deus começa a agir no coração. Talvez ainda não esteja tudo claro, talvez nem tudo tenha mudado por fora, mas se o Espírito tocou o interior, algo novo já começou. E no tempo certo, aquilo que hoje é invisível também se tornará evidente na vida. Nicodemos chega até Jesus durante a noite, e isso já diz muito sobre o ponto em que essa conversa começa. Ele traz conhecimento, respeito, perguntas e inquietação. Não chega como alguém sem fé, mas como alguém que percebe que a fé, do jeito que foi vivida até ali, já não basta. E Jesus não oferece a ele um aprimoramento superficial, oferece um chamado mais profundo. Mostra que a maior mudança não está em fazer mais por fora, mas em permitir que uma vida nova nasça por dentro. Essa é uma das verdades mais fortes deste Evangelho. Deus não quer apenas melhorar alguns comportamentos, aliviar algumas culpas ou reorganizar a superfície da existência. Ele quer tocar o centro da alma. Quer recriar o que dentro de nós se tornou cansado, endurecido, confuso ou distante. E isso nem sempre acontece de uma vez. Nicodemos não sai desse encontro com tudo resolvido, mas sai marcado por uma palavra que inaugura um processo. A transformação verdadeira começa assim, não como espetáculo, mas como abertura sincera. Talvez seja exatamente isso que muitos corações estejam vivendo hoje. Uma sensação de que algo precisa mudar, mesmo sem saber ainda como. Um cansaço de continuar apenas repetindo formas exteriores, enquanto o interior pede vida nova. Este Evangelho responde a essa inquietação com delicadeza e profundidade. Não é necessário começar tentando reorganizar tudo de uma vez. O começo mais verdadeiro está em permitir que Deus encontre espaço no interior, ali onde ninguém vê, ali onde a vida real precisa nascer de novo. E quando o Espírito começa a agir, mesmo que de forma silenciosa, algo já está mudando. Talvez ainda sem nome, talvez ainda sem forma visível, mas já real. Por isso, antes de qualquer outra coisa, talvez o que o nosso coração precise agora seja justamente recolher esta palavra em oração e pedir a Deus a graça de nascer de novo por dentro. Senhor, nesta hora, nós te entregamos o nosso interior. Tu conheces o que está cansado, confuso, endurecido e aquilo que ainda resiste à tua ação. Tu vês a parte da nossa vida que ninguém vê e sabes onde ainda precisamos nascer de novo. Toca com o teu Espírito aquilo que dentro de nós perdeu a paz, a clareza e a alegria. Visita a nossa casa, a nossa família, os nossos pensamentos e também os nomes que agora colocamos em silêncio diante de ti. Onde houver medo, leva confiança. Onde houver inquietação, leva descanso. Onde houver distância, faz nascer vida nova. Se ainda não entendemos tudo, sustenta-nos mesmo assim. Se a transformação começou em silêncio, dá-nos a graça de confiar no que tu já estás fazendo, e que o nosso coração permaneça aberto à tua presença, para que a vida nova que vem de ti cresça dentro de nós. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja a oração. Será uma alegria rezar com você e por você. Compartilhe esta mensagem com alguém da sua família ou com uma pessoa que esteja precisando de recomeço, paz e direção neste momento. Se este Evangelho trouxe luz para a sua vida hoje, inscreva-se no canal para acompanhar diariamente o Evangelho do dia